do Senhor Jesus Cristo, a todos os professores de escola dominical. Nessa oportunidade vamos fazer alguns apontamentos para a lição bíblica desse domingo, 19 de abril de 2020, com o tema Eleição e Predestinação. No PowerPoint enviado para os irmãos, eu coloquei um destaque aí no slide 14. O versículo citado pela lição Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bom, o que é importante nesses versículos para que os irmãos expliquem aos seus alunos? Você jamais vai encontrar na Bíblia dizendo que Deus predestinou um homem a ter fé. Essa é a questão, né, que divide na história os intérpretes, tá bom? Então aqui diz claramente, porque os que dantes conheceu, eu sublinhei essa palavra conheceu. O que significa esse conheceu? Deus olhou para todos os homens em todos os tempos, no caso olhou para você, para seus alunos, olhou para a minha pessoa, e Deus viu quem teria fé e quem não teria fé. Então Deus conheceu, ou seja, identificou, essa pessoa terá fé, tá bom? Então aquele que tem fé, Deus o conheceu, então Deus o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Não está dizendo que Deus o predestinou para ter fé e outro para ser incrédulo. Essa é a questão que divide, tá bom? A questão da predestinação bíblica para a predestinação que Agostinho criou, que era um teólogo da Babilônia apocalíptica, né, da Igreja Católica, e que infelizmente muitos seguem. E também é importante nessa oportunidade explicar para os seus alunos por que a Assembleia de Deus está focando tanto nesse tema. Por quê? Porque essa doutrina, irmãos, ela é uma doutrina que ela agride a santidade do nosso Deus, ela agride a justiça do nosso Deus. Ela transfere toda a responsabilidade do pecado para o nosso Deus, porque eles dizem que Deus é que ordena que um homem creia e que outro seja incrédulo. Então isso é muito nocivo, isso é muito antibíblico. Enquanto a predestinação que o apóstolo Paulo fala é sempre o seguinte: Deus predestina, ou seja, determina que será salvo. Ele determinou anteriormente, então ele predestinou, tá bom? Que o homem será salvo, mas dependendo da fé do homem. E determinou que o outro será condenado, mas dependendo da incredulidade do homem. Lembrando as palavras de Jesus: aquele que crer, ou seja, tem a atitude do homem, e for batizado será salvo. Ou seja, Jesus está traçando um destino antecipado, está predestinando a salvação o homem que crê. O problema é que Agostinho, e Calvino também seguiu essa linha, começaram a defender que Deus predestina o homem a crer e predestina outro a ser incrédulo, né? Então, isso é muito nocivo, é antibíblico. Então, é por isso que a Assembleia de Deus está focando nisso, porque essa é uma doutrina que ela está tentando entrar no meio do povo de Deus. E nós temos que lutar para isso não acontecer, porque é uma heresia grande. É uma heresia grande por quê? Porque transfere para Deus tudo de ruim que acontece no mundo. Vou citar um exemplo para vocês. 11 de setembro de 2001. As Torres Gêmeas caíram porque 2 aviões bateram naquela Torre Gêmea. Você pode procurar um sermão de um pregador chamado John Piper. Esse homem ele é muito famoso, ele é um calvinista, ele segue a doutrina da predestinação. Bom, se você perguntar para qualquer cristão, qualquer homem iluminado, perguntar para ele por que aqueles homens jogaram aquele avião, né, sobre aquelas Torres Gêmeas, ele vai responder: por causa do radicalismo religioso islâmico deles, por causa da guerra, né, da Arábia Saudita. Eles eram árabes, né, e eles
pelo menos pela investigação, reclamavam o fato dos Estados Unidos terem usado uma base da Arábia Saudita para fazer guerra ao Iraque. Então eles falaram, não, essa é a terra do profeta Muhammad, vocês não poderiam ter deixado infiéis pisarem nessa terra. E por isso eles fizeram diversos atentados aos Estados Unidos. Esse foi o pior, né? Então, todos vão responder isso. Se você perguntar para um não religioso, até para um ateu, todos vão responder isso. Bom, John Piper, né, ele fez um sermão e ele falou que não. Ele falou que aqueles homens, eles receberam ordem de Deus para fazer isso. Que eles foram predestinados, que Deus planejou e ordenou que aqueles homens fizessem isso. Então, irmãos, no final, quem é o responsável pelo mal no mundo? Seria Deus, né? Então, por isso, o cristão, ele não deve ter dúvida de não seguir essa doutrina, essa interpretação, né, dessa doutrina, em hipótese nenhuma. Deus não predestinou ninguém a ter fé. Deus predestinou a salvação ou condenação dependendo da fé do homem. É assim que as palavras de Jesus nos ensinam. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Então depende do homem crer ou ser incrédulo.